uma PA é uma sequência, né? Ou seja, é um conjunto de números com um padrão. Bom, então, que tipo de padrão tem uma PA? Observa nesse exemplo que aparece aí na sua tela. Quer ver? 2, 5, 8, 11, 14, 17. Reparou que cada número representa um termo da sequência. Nós podemos escrever cada termo desse jeito. Ó, A1, primeiro termo, A2, o segundo termo, A3, o terceiro termo e assim por diante. Tá? Bom, você consegue identificar um padrão de crescimento entre um número e outro? O que acontece que está se repetindo em todos eles? Você percebeu que do 2 para o 5, você está aumentando exatamente 3. Então, você somou 3 unidades. Do 5 para o 8, você percebeu que você somou 3 unidades de novo? Do 8 para o 11, ó, é a mesma coisa, né? Então, você reparou que o comportamento da sua sequência está tendo um padrão. Qual é o padrão? De um número para o outro, ele está somando 3. Então, toda sequência onde de um número para o próximo ele somar o mesmo valor, no caso aqui 3, essa sequência ela é chamada de PA, tá bom? Essa quantidade que você está somando aqui, que na verdade é a diferença entre os termos, né, é chamada de razão da PA, tá bom? Então, podemos dizer que essa sequência é uma PA de razão 3, ou seja, uma sequência onde de um número para o próximo você está somando sempre 3, tudo bem? Bom, agora que você já identificou o padrão, você consegue escrever esse padrão em termos da linguagem algébrica? Então, quando a gente for reparar o segundo termo, né, o A2, o que você reparou do número 5? Você pode escrever ele assim. Ele é o primeiro termo mais a razão. Ou seja, eu posso escrever para você que o A2 é o A1 mais a razão. Tudo bem? O número 5 é 2 mais 3. Bom, vamos pensar agora no terceiro termo, o número 8. Se eu quiser começar a partir do primeiro, eu posso te falar que o terceiro termo nada mais é que o primeiro mais duas vezes a razão. Ou seja, o A3 é o A1, primeiro termo, mais duas razões. Ok? Bom, você consegue então agora pensar no quarto termo dessa sequência, a partir do primeiro? Se eu estou no primeiro e quero ir até o quarto, quantas razões você está andando? Quer ver? Uma razão, duas, três razões. Então, o quarto termo, ele é o primeiro mais três razões. Bom, eu acho que você já percebeu um padrão na escrita aqui por trás, né? Você consegue pensar direto quem que seria o quinto termo? Eu acho que ele vai ser o primeiro mais quatro razões. Então, você reparou que qualquer termo da PA, você pode escrever ele desse jeito? É o primeiro termo mais várias razões. Quantas razões eu vou ter em cada termo? Olha que interessante. Você percebe que esse número aqui é sempre um a menos desse índice que aparece aqui. Ó, aqui o índice é 2, a quantidade de razões é 1. Aqui o índice é 3, a quantidade de razões é 2. Aqui o índice é 4, a quantidade de razões é 3. Aqui o índice é 5 e a quantidade de razões é 4. Então, a partir disso, você consegue escrever um padrão geral? Um termo numa posição n qualquer? Bom, é o primeiro termo mais várias razões. Quantas razões vai ter aqui? Lembra que o padrão é sempre 1 a menos. Então, se aqui é n, então 1 a menos, eu posso escrever n menos 1 razões. E isso que aparece aqui destacado em azul é exatamente o termo geral de uma PA, ou seja, é a escrita de um padrão por trás, ok? Então, a primeira informação importante é essa, escrever o termo geral de uma PA. É sempre desse jeito, um termo qualquer é o primeiro mais n menos 1 razões. Então, esse n menos 1 é uma forma de indicar que você tem sempre 1 a menos desse índice que aparece aqui. Tudo bem? Isso é um padrão, quer dizer, isso repete sempre que essa sequência for uma PA, ok? Bom, agora que você já conhece um pouco sobre PA, vamos ver um pouco algumas propriedades que essa sequência tem? Quer ver? Olha que interessante, ó. Pega uma PA que tem poucos termos, por exemplo, 3 números, ó. Eu chamei de A, B e C. Bom, se eu falar para você que essa sequência é uma PA, você já sabe que de um termo para o próximo, ele está cada vez somando a mesma quantidade, que eu vou chamar de R, é a razão da PA. Daqui para cá, você está somando a mesma quantidade novamente. Então, eu posso te contar que o segundo número é o primeiro mais a razão. E também posso te contar que o terceiro número é o segundo mais a razão. Bom, pega essa equação que você tem aqui, deixa a letra R isolada. Então, passa o A para o outro lado, subtraindo. E nessa equação de baixo, mesma coisa, ó, deixa o R isolado. Passa a letra
B subtraindo. Olha o que você descobriu, que a razão pode ser feita como a diferença entre o segundo e o primeiro, e a mesma razão pode ser feita pela diferença entre o terceiro e o segundo. Bom, se essa diferença representa a razão e essa diferença também representa a razão, quer dizer que essas duas diferenças vão ser iguais, ok? Ou seja, se você fizer a diferença entre o segundo e o primeiro termo de uma PA, tem que ser a mesma coisa que fazer a diferença entre o terceiro e o segundo. Se você passar o B para cá somando, ó, B com mais o outro B que você passou, ficam 2 Bs. E aqui, passo A também somando, fica A mais o C que já estava lá. Se você passar o 2 dividindo, olha que interessante que você descobriu, que o termo do meio, a letra B, nada mais é que uma média aritmética. Lembra da média aritmética? Você soma e divide por 2. Então, o termo do meio de uma PA é sempre a média aritmética dos outros dois. Essa é uma propriedade muito importante que todas as PAs têm. Toda PA, 3 termos, o termo do meio é uma média dos outros dois. Essa é chamada propriedade da média, ok? Outra propriedade também bem interessante de você saber é que ao invés de você escrever A, B e C, existe uma notação bem interessante quando a sua PA tem 3 termos. Quer ver? Em vez de escrever 3 letras diferentes, A, B e C, pega a letra do meio, chama de uma letra qualquer, X, por exemplo. Como uma PA, então o próximo elemento deveria ser x mais a razão, e o termo anterior deveria ser x menos a razão. Quando a vez que ele é enunciado, ele diz para você, né, que uma PA tem 3 termos, é muito interessante escrever a PA desse jeito. Porque muitas das vezes os seus cálculos para fazer contas ficam mais simples a partir dessa notação. Ok? Então tem duas propriedades fundamentais aqui. Ó. Primeiro é a média, lembrar que o termo do meio é uma média dos outros dois. E a segunda informação, lembrar que uma PA de 3 termos, você pode escrever esse formato x, x mais r e x menos r. Tudo bem?